Renan Santos é o novo Pablo Marçal das eleições de 2026? É isso que muita gente quer saber. É isso que até uns dias atrás o nosso amigo Firmino Cortada tinha certeza. Tem muita gente que fala isso, alguns jornalistas, mas nesse vídeo aqui você vai saber a verdade e vai ouvir pelas palavras e pela boca do Renan se ele é o novo Pablo Marçal ou não, tá? O Pablo Marçal, como vocês lembram, disputou as eleições municipais da cidade de São Paulo em 2024. Era um cara de fora da política, que nunca tinha disputado o cargo eletivo, ou melhor, tinha disputado a eleição de deputado federal 2 anos antes e teve seu mandato, sua candidatura cassada, então não pôde assumir a Câmara, mas ele veio como um chamado outsider, um cara meio maluco e tal, que teve um crescimento meteórico e acabou por pouco não indo para o segundo turno, mas teve mais de 1 milhão de votos na cidade de São Paulo, o que foi algo impressionante. Mas será que ele é igual o Renan Santos, diferente, muito parecido? Então vamos ver esse vídeo do Firmino Cortada entrevistando o Renan e falando sobre a sua semelhança ao Pablo Marçal. Bora assistir. Cá, o Pablo Marçal, ele foi um outsider em 2024 que cresceu muito. Muitas pessoas te comparam com o Pablo Marçal, acho que por causa de uma energia caótica. Você gosta dessa comparação? Não. Por quê? Nem um pouco. Porque eu acho o Pablo Marçal uma pessoa ruim. Por quê? Porque o Pablo Marçal, ele ganha dinheiro com gatilhos de atenção sobre as pessoas. Eu vou explicar qual é o gatilho. Existe um... Dá pra me estender nas perguntas? Claro, fica à vontade. Tá, então essa pergunta é muito importante. Tá. Você tem quantos anos? 38. Minha geração, eu tenho 42. A nossa geração foi uma geração enganada. A gente achou que ia fazer faculdade, arrumar um trabalho, e as coisas iam acontecer. Vou comprar um apartamento, vou comprar um carro, vou construir a minha família, vou construir minha vida, vou construir meus sonhos, vou viajar. E não aconteceu. A nossa geração, ela, em grande medida, fracassou. Frustrada. É muito frustrada. A nossa geração é a geração que fez faculdade e depois virou Uber. É a nossa geração por excelência. O Pablo Marçal, o público dele é esse público dessa geração. E ele vira para esse cara que, por uma série de questões socioeconômicas no mundo todo, porque esse problema não é só no Brasil, é no mundo, ele vira e fala, o problema é que você estava com o mindset errado. O problema é que eu vou virar a chave da sua mente e você vai melhorar, e aí sim você vai ganhar dinheiro. E isto é basicamente mentira. Tá. Isso é mentira. Isso não é só aqui no Brasil. O coach, que é o que ele faz, acontece no mundo inteiro. Os gurus. Os gurus. E assim, não foi problema de mindset, porque o mindset da nossa geração não estava errado. Foi mais ou menos o que a geração anterior fez e o que a outra geração anterior fez. Só que a nossa geração, ela tá numa nova situação em que tudo tá mais caro, ou seja, comprar um apartamento é muito mais difícil, você comprar um carro é mais caro, tudo ficou mais caro. Venderam pra gente, por exemplo, a ideia de que a mulher vai ficar empoderada, sexo livre, e todo mundo ia aceitar isso, e as mulheres, depois dos 30, 40, começaram a ficar mais tristes e frustradas. E tudo isso se deu num sistema relacional que basicamente foi o que nos foi vendido nos filmes, no cinema, e a gente meio que acreditou na nossa geração. O Renan, ele não tem nada a ver com o Pablo Marçal. Muita gente fala isso porque ele é um pré-candidato que está se colocando além dos dois principais da campanha, né? No caso, 2024, era uma disputa a princípio entre Boulos, representando a esquerda, e o Ricardo Nunes lá, representando um centrão misturado com a direita. E entrou o Pablo Marçal de terceiro aí e participou dos debates e fez aquele furdúncio todo e surpreendeu muita gente. Eu acho que o que a galera compara o Renan com o Pablo Marçal é no sentido de hoje tem Lula representando a esquerda, a gente tem Flávio Bolsonaro, que apesar de ter o sobrenome do pai, ele é um representante do centrão com uma pitada aí de direita, vai tentando enganar algumas pessoas. E o Renan tá vindo também como um terceiro e crescendo muito. Para quem não lembra, alguns meses atrás, as pesquisas eleitorais davam o Renan com 0,2% de intenção de voto. Ele começou a rodar o Brasil de carro, tá? Passando os maiores perrengues possíveis do mundo. Chegou a furar mais 7 pneus em uma viagem só que ele fez, acho que na época para o Maranhão. Perdeu inúmeros voos de carreira. Teve que pegar barco, teve que pegar pau de arara, teve que pegar
ônibus, teve que pegar de tudo para fazer essa sua viagem ao redor do Brasil, conhecer a fundo os problemas que estão colocados aí e que o Flávio Bolsonaro não tem a mínima noção do que são. E ele começou a crescer. Foi de 0,2 para 1%, foi de 1 para 2%, foi para 3%, foi para 4%, foi para 5%. Na última pesquisa Atlas, ele bateu 7,8% em um dos cenários prováveis, mas com o número de candidatos inflado. Ou seja, com certeza no cenário mais provável, o Renan já tem mais do que 8,5%, 9%, tá? A gente já tem acesso a uns trackings, inclusive, que o Renan pontua mais de 10%, o que é algo assustador para quem não tem praticamente máquina partidária nenhuma, né? O Partido Missão ficou pronto há quase um ano, nem isso. Os nossos adversários têm bilhões de reais para gastar. E nós estamos lá com a ajuda da vaquinha, a doação de vocês. Inclusive, eu preciso muito da ajuda de vocês. Para quem não sabe, eu, Rafael Macris, sou pré-candidato a deputado estadual pelo Partido Missão por São Paulo. Então, clica já no link que está aqui na descrição e me ajuda na vaquinha, tá? Assim como vocês também estão ajudando a pré-candidatura do Renan. É isso que a gente tem e acabou. Então, a gente foi crescendo muito. E o que está surpreendendo também a mídia tradicional e as pessoas que estão certamente fora da política e não estão acompanhando a nossa saga como deveriam. Então, eu acho que é essa a comparação que se faz entre Renan Santos e Pablo Marçal. Mas, no que diz respeito a conteúdo dos dois personagens e dos dois pré-candidatos, existe um abismo enorme entre cada um deles. Como foi bem colocado pelo Renan aqui, o Pablo Marçal, primeiro, ele surfa nos algoritmos das redes sociais. O que ele faz? Ele entende muito de vídeos de internet, de engajamento, de entrega de conteúdo viral. E ele entende aquilo que as pessoas estão consumindo e faz um trabalho de divulgação de conteúdo nesse sentido. Para que aquilo que ele fala, aquilo que ele posta, atinja o maior número de pessoas possíveis, não importa aquilo que ele próprio acredita no fundo do seu coração, entendeu? Então, por exemplo, ele pode observar e entender que você falar que a gente tem que, sei lá, vamos chutar algum exemplo absurdo assim, vai. Não matar mais nenhum javali no Brasil, que isso vai ser bom, que os javalis têm que se reproduzir, procriar, crescer a sua população e dominar e ser o bicho mais populoso do país. De conta que isso é o que está em alta na internet, ele vai começar a defender isso e falar isso e repetir isso várias vezes. Mesmo que isso seja um problema, que isso não seja o caminho correto a se fazer, que ele não acredite nisso, entendeu? Para poder ganhar dinheiro. O Pablo Marçal, ele é um vendedor de curso, um cara que quer ganhar dinheiro a qualquer custo. É simples, esse é o pensamento dele. E outra coisa também, observa as propostas que ele tinha na sua pré-candidatura à Prefeitura de São Paulo. Eram umas coisas totalmente absurdas, inexequíveis. Falou que ia construir um prédio de 1 quilômetro de altura, como se isso fosse responsabilidade da Prefeitura. Falou que ia resolver a mobilidade urbana na capital com teleféricos. Sabe, eram umas coisas absurdas, mas que viralizavam na internet. Prática que ele fez nos últimos anos, nas suas lives, nos seus podcasts, nos vídeos que ele gravava, ele sempre ficava repetindo coisas absurdas, mas que viralizavam e as pessoas ficavam falando dele. Bem ou mal, ia viralizando o assunto e ele ia se tornando um cara falado, os seus vídeos iam atingindo muita gente e ele ia ganhando mais dinheiro com isso. O Renan é diferente. O Renan não fala aquilo que é fácil, não fala aquilo que é viral. Apesar da gente dominar também a linguagem do jovem e a linguagem da internet, isso é um ponto diferente também. O Pablo Marçal falava para uma geração um pouco mais velha daquela geração que o Renan se comunica. O Renan Santos e o Partido Missão se comunicam principalmente com a geração Z. Geração essa que não se identifica com o discurso do Pablo Marçal. O Pablo Marçal fala com uma geração
X, um pouco mais velha, que se ferrou. Coisa que o Renan falou agora há pouco nesse vídeo. Que achava que o mundo ia ser de uma maneira e foi de outra. Que teve dificuldade de comprar seu próprio imóvel, que teve dificuldade de comprar o seu próprio carro, que fez faculdade, que se formou em engenharia e em direito e virou motorista de aplicativo ou está procurando emprego. Para uma geração desiludida que o Pablo Marçal fala que o problema está na cabeça da pessoa e não como o mundo se desenrolou e não nos erros das gerações anteriores que nos entregaram isso que a gente tem hoje. O Renan fala para uma geração mais nova, para uma geração esperançosa e para uma geração questionadora ao mesmo tempo, que não cai na conversinha do Pablo Marçal, muito menos na conversinha dos Bolsonaro. E nem sequer do Lula, né? Então, galera, é muito diferente. Essas duas figuras são muito diferentes. O Renan tem propostas concretas para o Brasil. O Renan quer desfavelizar o Brasil, vai gastar, sei lá, 10 bilhões de reais para que isso seja viável, eu não lembro agora o número exato. Mas ele fala como ele vai conseguir esse recurso para tal. Ele vai destruir o crime organizado, mas ele fala quais artifícios legais ele vai utilizar para que isso aconteça. Ele fala que ele vai diminuir quase pela metade o número de municípios pelo Brasil, mas ele fala o conceito que está por trás disso e a base de dados que ele usa para justificar o porquê que esses municípios não devem mais existir. Ele fala que o Nordeste é a solução, mas ele explica como ele vai transformar essa região do Brasil na nova Arábia Saudita. Ele fala como ele vai utilizar as terras raras para desenvolver o Nordeste e o Brasil como um todo. Ele fala como a gente vai libertar o Norte das grandes oligarquias que escravizam a sua população. Ele fala qual que é o caminho para tirar pessoas do Bolsa Família. E ele, ao mesmo tempo que ele vai fazendo essas propostas, ele vai falando coisas aparentemente impopulares para essas pessoas, o que o Pablo Marçal nunca faria surfando o algoritmo das redes sociais. Mas mesmo e apesar de tudo isso, o Renan está crescendo e se colocando hoje como praticamente o homem a ser batido dessas eleições. E o homem a ser batido não necessariamente hoje se coloca como primeiro, mas se coloca como pré-candidato hoje. Mais viável a derrotar o Lula, porque o Flávio Bolsonaro hoje está totalmente inviabilizado, tanto pela figura e pela persona que ele criou em volta dele, de um cara que simplesmente de Bolsonaro carrega só o sobrenome, porque não tem absolutamente nada a ver com o pai, o carisma dele é negativo. Você vê as dancinhas que ele tem tentado fazer na sua pré-campanha que são totalmente cringe, horripilantes e repelentes a qualquer tipo de possibilidade de conquista de novos votos. O Bolsonaro daqui até a eleição, ele só perde votos. A própria campanha do Lula já entendeu isso e por isso não estão batendo e jogando tudo aquilo que eles sabem do Flávio Bolsonaro, porque o melhor cara para o próprio Lula enfrentar no segundo turno é o Flávio Bolsonaro. Os dois querem tirar o Renan do segundo turno. E a partir do momento que o Renan conseguir iniciar a campanha eleitoral com 10%, ele se coloca como um candidato viável para as pessoas. A mídia vai começar a trazer uma enxurrada de notícias sobre ele, a mídia tradicional. As pessoas vão passar a conhecê-lo mais. A sua taxa de quem conhece voto já é gigantesca. Então ele vai subir exponencialmente nas pesquisas. E naturalmente essas pessoas que declaram hoje voto no Flávio vão mudar para o Renan, porque vão perceber que ele vai ser o cara que vai enterrar o Lula, não literalmente, é claro, né? Mas vai tirar a possibilidade do Lula ganhar a eleição, executar o seu quarto mandato e enfiar o Brasil no buraco de uma vez por todas. O Renan é a última esperança e quem vai sepultar o petismo por pelo menos os próximos 30, 40 anos aqui no nosso país. Beleza? Eu espero que tenha dado para você entender tudo isso que envolve a pré-candidatura do Renan Santos à presidência da República. Eu puxei o gancho do Pablo Marçal para você poder entender o tamanho da possibilidade que a gente tem hoje nas nossas mãos, na nossa frente, de mudar o Brasil. Eu garanto para vocês que Renan Santos presidente, o futuro vai ser glorioso e a gente não vai viver mais esse presente difícil, com juros a quase 15%, com a impossibilidade da gente comprar as coisas que a gente quer, com uma insegurança jurídica danada e com esses caras sempre ganhando as eleições e deixando a gente na miséria como o Brasil está hoje. Beleza, galera?
Se inscreva no meu canal se você ainda não é inscrito. Espero que você tenha gostado dessa minha análise. Como vocês sabem, meu nome é Rafael Macris. Eu sou pré-candidato a deputado estadual por São Paulo pelo Partido Missão, o partido do Renan. E a gente precisa muito da sua ajuda. Clica no link aqui que está na descrição desse vídeo. Me ajuda na vaquinha da minha pré-campanha. Bora pra cima, compartilha, curte, comenta. E cada dia eu posto um vídeo novo aqui no canal sobre um assunto diferente, mas sempre relacionado ao Partido Missão, ao Renan Santos e aquelas coisas que a gente acha que são interessantes para o Brasil e como a gente vai mudar tudo isso e esse cenário que está aí posto. Beleza? Um abraço a todos, fui, até a próxima, espero que vocês tenham gostado. Valeu, até amanhã.